Então, bom dia aí, galerinha do 7º ano A. Hoje, dia 23 de setembro, né? Semana passada eu tinha deixado para vocês uma atividade de pesquisa referente à questão número 5 da página 7, sobre vocês pesquisarem sobre algumas doenças, né? Assim como seus sintomas, tratamento e modo de transmissão. Eu vou começar com a Radassa, tá? Radassa, você abre o seu áudio, fale as doenças que tu pesquisou, assim como os dados que você coletou na sua pesquisa. Pode começar. É para falar as duas ou uma das duas? Qual que você pesquisou? A febre amarela e a poliomielite. Pode falar das duas. É muita coisa, professor. Fala da poliomielite, então. Escolhi uma para você. Fala só da poliomielite. Pode ser? Pode ler tudo? Pode. Pode sim, não tem problema. Ah, beleza. Poliomielite. As características. Também é chamada de polio ou paralisia infantil. É uma infectar do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia. A transmissão se dá através da boca com material contaminado com fezes, contato focal oral, o que é crítico quando as condições sanitárias e de higiene são inadequadas. Crianças mais novas que não adquiriram completamente hábitos de higiene correm maior risco de contrair a doença. Sintomas: febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, vômitos, diarreia. Seu áudio. Só um pouquinho. Eu? Não, o Pedro. Ah, tá, o Pedro. Pedro, bloqueie o seu áudio, por favor. Obrigada. Pode continuar, Radassa. Constipação, que é prisão de ventre, espasmos, rigidez na nuca, meningite. E na forma paralítica ocorre instalação súbita de deficiência motora acompanhada de febre, assimetria acometendo, sobretudo, a musculatura dos membros, com mais frequência os inferiores, flacidez muscular com diminuição ou abolição de reflexo, profundos na área paralisada, sensibilidade conservada, persistência de paralisia residual, sequela, após 60 dias do início da doença. No tratamento, não existe tratamento específico para a poliomielite. Todas as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas recebendo tratamento dos sintomas de acordo com o quadro clínico do paciente. Tratamento com a vacinação da poliomielite. Ótimo, Radassa. Muito obrigada pela sua participação. Tiago, pode. Ok, Isadora, tranquilo. Agora quem vai participar é o Pedro. Isso mesmo, Amanda, essa daí mesmo. Pedro, pode abrir o seu áudio para falar sobre a sua pesquisa, por favor? Eu tinha pesquisado aqui da doença da febre amarela. Eu posso? Pode falar. Eu vou pegar ali. Espera só um pouquinho, tá, Pro? Tá. Enquanto você pega, Amanda pode falar o seu, enquanto o Pedro se prepara lá. Depois que você fizer, Amanda, o Pedro abre o áudio dele novamente. Professora, eu fiz 2 da BCG e da rotavírus. Qual que é para falar? Fala do rotavírus. Tá. Os seus sintomas são diarreia, vômitos, coriza, febre, etc. A transmissão da doença pode ser fecal-oral. O paciente deve ser tratado por meio da reposição de líquidos e minerais e manejo nutricional adequado. Isso. Você colocou os sintomas também?
Sim, os sintomas são diarreia, vômitos, coriza, febre e outros. Isso. Tratamento? O tratamento é por meio da reposição de líquidos e minerais e manejo nutricional adequado. Ótimo, meu amor. Obrigado pela sua participação. Ficou perfeita a sua pesquisa, assim como a da Radassa também. Pedro, tá na mão aí, Pedro? Aham. Então, vamos Vou lá. aqui. Tá. Aqui. Ok. Aqui, achei. Epa, foi meu óculos. A febre amarela é transmitida por mosquitos a pessoas que não são vacinadas em áreas de mata. A vacinação está disponível nos postos de saúde de todo o país e é recomendada a pessoas que habitam ou visitam áreas com risco de doença. Uma dose apenas garante imunidade por toda a vida. Ela pode ser evitada com a vacina. O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Quais são os sintomas? Deixa eu ver. Aqui, achei. Calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Tiago, pode bloquear o seu áudio, Pedro. Tiago, se não quiser abrir a câmera, não tem problema, apenas o áudio, pode ser. Já é minha vez? Sua vez. Já é minha vez? Sua vez, pode falar. Eu falei sobre a febre amarela e a poliomielite. Pode falar qual que você quer. A febre amarela que você colocou para mim que você queria falar, né? Pode falar. Eu queria falar sobre a febre amarela. Então, a febre amarela é transmitida por um mosquito. Sem a vacina, gera a morte. Os sintomas são dor de cabeça, anal, olhos amarelos. O tratamento é vacina, porém a vacinação não previne totalmente, mas você pode tomar para ter para garantir a imunidade. Isso. Mais alguma coisa? Então ela é transmitida por mosquitos e ela pode levar à morte. Isso. Muito obrigada pela participação. Esther, você fez? Esther? Pode abrir o seu áudio, Esther, por favor, para apresentar as suas doenças pesquisadas. É para falar as duas? Qual que você pesquisou? Eu pesquisei sobre a coqueluche e a poliomielite. Fala sobre a coqueluche. Coqueluche, as características são: coqueluche também é conhecida pelos nomes pertussis, tosse comprida, tosse com guinche, tosse espasmódica. É uma doença bacteriana que atinge o sistema respiratório, cujas complicações, convulsões, pneumonias e encefalopatias. Aí a transmissão é pela tosse ou espirro, beijos, bebidas compartilhadas e etc. Exatamente. Mais alguma informação que você queira acrescentar? Os sintomas. Pode falar. Os sintomas são tosse, um catarro crônico ou forte. No nariz são congestão, nariz escorrendo ou espirros. No corpo é fadiga ou febre. Também é comum episódios de apneia, olhos marejados ou vômito. Ok. Mais alguma informação? Ótimo, Esther. Muito obrigada pela sua pesquisa e participação, gatinha. Maria Vitória, tu fez? Camila, Elias, Ferreira. Alguém mais fez? Se pronuncie, por favor.
Senão eu vou passar para frente. Maria Vitória? Camila? Ok, Camila. Maria Vitória, se pronuncie, por favor. Pode ser no chat mesmo. A professora Vi, ela falou que no grupo que ela não tava na aula, por isso que ela não sabia. Ok. Por isso que é importante participar, né, galera? Então, vamos lá. Vamos partilhar aí, né, compartilhar com vocês a página 10 da apostila, onde nós estamos na página 10, na questão número 4, para podermos estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Olha lá, galera. Eu tenho aqui, vou ampliar para vocês, para que haja aí um melhor foco. Vamos focar. A questão 1, 2 e 3 nós já fizemos, né? Nós temos que fazer a 4 e a 5 aí. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Nos testes realizados por Pasteur, foram utilizadas 2 culturas de bactérias, né? Aquelas que haviam sido esquecidas fora das estufas, e uma nova cultura feita pelo pesquisador. Sobre esse assunto, né, esses experimentos aí, nós vamos responder 2 questões. A letra A, por que as galinhas que receberam a inoculação, deixa eu aumentar aqui porque está difícil. A inoculação com a primeira cultura de bactérias não adoeceram? Primeiro porque as bactérias, né, a cultura aí ficou fora da geladeira, né? Perdão, fora das estufas, e isso fez com que elas ficassem mais enfraquecidas ou atenuadas. Atenuadas quer dizer que elas não teriam ação, tá? Então, assim, porque as bactérias estavam enfraquecidas ou atenuadas por terem ficado fora das estufas, ou em uma temperatura não adequada ao seu desenvolvimento, ou seja, elas não tiveram aí o desenvolvimento adequado, né, para que fossem aí estar aptas a serem utilizadas. E a letra B, ele pergunta assim, as galinhas que receberam a injeção com a cultura das bactérias, né, enfraquecidas, não morreram após serem inoculadas com as bactérias patogênicas da cultura fresca. Por quê? Por que elas não morreram? Porque elas desenvolveram uma certa resistência contra a cólera, né? Já após a primeira aplicação. Então, elas estavam aí imunizadas. Professora, na cólera, eu li cólica. Cólera. E aí, o que a gente tem? Quando a gente recebe a imunização e a gente tem contato com o vírus ou a bactéria causadora da doença, por isso que é importante a vacinação, elas vão evitar com que os sintomas apareçam, né? Muitas vezes da doença aí, a gente tem contato com o vírus e a gente não desenvolve nenhum dos sintomas, certo? Então, isso aí é a importância da vacinação. A número 5, com base nos experimentos realizados por Jenner ou Pasteur, pode-se entender o princípio básico da vacinação. De modo geral, é possível dizer que as vacinas vão prevenir as doenças, né? Então, as vacinas, elas estão sendo aplicadas, desenvolvidas, né, e distribuídas à população amplamente, para quê? Para prevenir doenças. As doenças que podem nos levar a ter aí sequelas, ou também ter aí, né, uma diminuição da qualidade de vida e tudo mais. Então, é importante nós termos aí, né, a vacinação em dia, com a carteirinha toda aí, bem bonitinha. Agora, nós vamos passar ali para a página 11, onde nós temos ali, a gente vai falar um pouquinho de história, galerinha, mas fiquem na liberdade de perguntar para a prof. Priscila aí, porque a história em si dessa revolta da vacina eu não sei explicar, eu sei explicar o contexto científico, tá? Então, não façam perguntas de história para mim, por favor, eu vou explicar o contexto científico.
Combinado? Deixem a história para a prof. Priscila. Qualquer coisa eu entro em contato com ela. Pode falar, Radassa. Eu respondi. Qual? Por exemplo, eu tenho que criar o que está escrito no que você está passando. Se a sua resposta está condizente com o que nós estamos falando, a resposta está certa. Não quer dizer que tem que estar com todas as respostas, com as vírgulas, pontos e acentos iguais da apostila, não. A apostila, ela traz as respostas, mas nós podemos modificá-las para ficar com a nossa cara, essas respostas. E eu sei que você deve ter feito tudinho certinho aí. A gente coloca com outras palavras, mas eu sei que as suas respostas devem estar corretas. Não precisa apagar nada. Tá bom? Quem que me chamou? Ô, professora, Fala, eu te juro que eu tava passeando de carro, aí, tipo, faz tipo um tempo, aí eu lembrei hoje que um grupo de mulheres adultas, elas estavam protestando contra a vacina no meio da rua, do SUS. Aonde isso? No SUS, professora, era um grupinho de mulheres que estavam protestando contra a vacina e tinha foto de várias crianças chorando no cartaz dela, na cadeira de rodas, alguma coisa assim. Mas onde que era esse Que a protesto? vacina Aqui em Campo deixa Grande? criança. Ai, não sei. Aham. Tudo desinformada. Só você vai deixar de dar vacina na criança porque a criança chora por causa de uma agulha? Eu prefiro que meus filhos morrem de chorar por causa de uma agulha do que morrem da doença. Não é verdade? Vocês preferiam estar doentes, paralisados, com sequelas, dependendo dos outros, porque as mães deixaram de dar vacina em vocês? Eu acho que esse peso a gente não precisa carregar, né? Então, por isso que vai a desinformação. A desinformação, ela causa vários transtornos, não é só dentro da saúde, é dentro da educação, é dentro da economia, é dentro da política, é dentro de vários setores. Quando a desinformação existe, ela causa aí um transtorno. E as pessoas que são desinformadas, elas tentam pensar pela cabeça dos outros. Você não tem como pensar pela cabeça dos outros. Você vai sendo levado pelo aquilo que as outras pessoas acham correto, porque você não tem embasamento e você não procura ter as informações corretas. Então, você se deixa ser levado pela maré. Ah, por que você concorda com determinado assunto? Ah, porque eu vi fulano falar. Quer dizer que você não está pensando. Quem pensou por você foi outra pessoa e você está pegando a opinião de outra pessoa. Isso não diz que você é uma pessoa informada. Uma pessoa informada busca as informações por si só, formando a sua opinião. A sua opinião, não tem que ser formada sendo baseada na opinião dos outros. Ah, quer dizer que eu tenho que discordar de todo mundo, professora? Não estou falando isso. Você precisa construir a sua opinião frente a um determinado assunto. Pode ser que a sua opinião seja a mesma que de outras pessoas, mas não quer dizer que a sua opinião é de outras pessoas. Você formou a sua opinião frente à informação que você buscou. Isso é informação. Quando a pessoa não tem informação, ela é uma pessoa desinformada. Não, professor, eu conheço um amigo meu que ele sabe de todos os assuntos. Aonde que ele busca os assuntos? Ah, ele assiste bastante televisão. Isso não quer dizer que você está informado. Assistir televisão não diz nada que você é informado. Você precisa buscar, ler a respeito dos assuntos. Então, a vacinação é um assunto muito polêmico, gera polêmica por causa da desinformação das pessoas. Então, as pessoas acham que conhecem. É igual todo mundo começou na pandemia a achar que todo mundo era professor, né? Ninguém se colocou no lugar dos professores e do que a gente estava fazendo para poder chegar a informação de conteúdo até vocês. Então, assim, no momento da crítica, todo mundo é educador. Na hora de colocar a mão na massa, sobra só para os professores que estão na linha de frente. Então, assim, eu conheço fulano que é super informado. O que ele faz? Assiste televisão e vê youtuber. Youtuber não informa vocês de nada, tá? Youtuber
não informa vocês de nada. São influenciadores, porque eles têm influência sobre a cabecinha de vocês, que ainda pode ser influenciável pela opinião dos outros. Então, vocês precisam construir a informação de vocês, buscando fontes. E a vacinação, ela causa polêmica por causa da desinformação das pessoas. Ah, eu vi fulano falar que a vacina causa autismo. Qual que é o estudo que tem a respeito disso? Quem falou? Qual que é o cientista? Cadê os dados médicos a respeito da comprovação de que vacina causa autismo? Qual é a base científica a respeito disso? Qual é a fonte dessa informação? Não se existe. Por quê? Porque é só especulação. A desinformação, ela é feita em cima de especulação. Fulano disse, Beltrano falou, Ciclano falou. Isso não é buscar informação. O jornal que está na televisão não te informa a fundo sobre nenhum assunto. Quem se informa sobre determinado assunto são vocês. Vocês é que precisam procurar ler. Ai, prof, eu detesto ler. Então, você vai ser um resto da vida desinformado. Sinto dizer, isso é a realidade. A pessoa que não gosta de ler é porque ela não busca informação. Se a pessoa não busca informação, ela fica baseando as suas informações em cima daquilo que ela apenas ouve. Porque ouvir é mais fácil do que buscar a informação lendo. É menos cansativo. Então, ela sempre vai ter a opinião dos outros, não a sua própria informação e sua própria opinião. Isso é complicado nos dias atuais, você deixar de pensar e querer pensar pela cabeça dos outros. Você pode estar aí andando por um caminho que Jesus não gosta. Então, a gente tem que pensar com a nossa própria cabecinha, pedindo o direcionamento de Deus acima de tudo, para a gente seguir o caminho correto das coisas. Então, não se deixe influenciar. YouTuber está aí para isso, infelizmente. Os YouTubers têm uma influência muito grande. Ah, mas fulano é legal, ele fala altas coisas maneiras. Que ele está falando das coisas maneiras são corretas? Será que esse YouTuber que está aí, que você está gostando muito de seguir, é uma pessoa correta? Traz informações verdadeiras? Busque as informações, verifique os fatos, para você saber aquilo que você está recebendo é verdade. Tá bom, galera? Fica a dica aí. Então, aqui na página 11, nós temos uma charge aí que fala assim. Eu vou ler aqui porque tem a imagem de vocês em cima do meu aqui, tá? Em 1904, uma série de charges que criticava a proposta da vacinação disseminou-se na imprensa. Analise uma delas a seguir para responder às questões. Então, a gente está vendo aí, de um lado, as pessoas da saúde, né, estão montadas aí em seringas, né? E do outro lado, a população armada de tudo quanto é coisa, né? É uma charge aí que está aparecendo. Quem está à frente ali do pessoal da saúde é o Oswaldo Cruz, que ele encabeçou aí, né, a campanha da vacinação. Só que essa campanha da vacinação, dessa charge aqui, era uma vacinação obrigatória. Tá vendo ali um cartazinho? Lá no fundo, tá com envolto azul. Vacinação obrigatória, vacina obrigatória, né? Então, assim, nessa época da revolta das vacinas, vou falar bem superficialmente a história, tá? Por que que houve a revolta das vacinas? A revolta das vacinas aconteceu porque não houve explicação, não houve divulgação de informação para a população poder entender o que estava acontecendo. O governo, na época, simplesmente obrigou a população a se vacinar, sem explicar o que era, como que agia, nem nada. Então, houve esse confronto da população contra os agentes de saúde e as pessoas do governo, porque era tão autoritário a obrigação da vacina que as pessoas que não quisessem tomar a vacina, eles invadiam a própria casa das pessoas,
seguravam a força para aplicar essas vacinas. Então, não houve explicação. Então, não teve aí uma divulgação de informação. As pessoas estavam, de um lado, desinformadas, sem saber o que estava acontecendo, e isso as revoltou. Por isso que tem aí a revolta da vacina. E a primeira questão, ele fala, o que está acontecendo na cena representada pela charge? Responda descrevendo elementos que compõem. Então, a gente está olhando ali, né, que tem um confronto entre alguns representantes da saúde, que é o que eu falei para vocês. Eles estão montados numa seringa aí, né, que ali na apostila está falando que remetem a cavalos, e a população munida de objetos variados ali. Eles estão lutando com as armas que eles têm, né? Os agentes de saúde os cavalos estão sendo representados pelas seringas porque representa força, né? Os cavalos representam força. E era a força que a vacinação estava tendo ali, era obrigatória. Estes são os elementos. Aí a população estava lutando com que eles pudessem ter ali as mãos. A número 2, ele fala, a imagem mostra o médico Oswaldo Cruz em posição de comando, que é esse que está aqui à frente, tá? Esse aqui. Por que ele foi representado dessa maneira? Porque ele que foi o maior incentivador na época, né, da vacinação obrigatória. E ele teve aí, né, uma participação bem ativa na questão da vacinação. Por isso que ele está representado ali. Ele fez certo? Não, porque ele não teve aí, né, não fez a divulgação das vacinas, né, das informações referentes à vacinação. Por que precisava dessa vacinação? Pode falar, Thiago. Professora, a vacina nos tempos de hoje foi obrigatória? Não entendi a tua pergunta, porque falhou o áudio. A vacina nos tempos de hoje ainda é obrigatória? Tipo assim, tem que tomar? Hoje a gente fala que não é obrigatório, é optativo, mas o que acontece? Num projeto de lei que nós temos no Congresso, que já foi aprovado, os pais precisam da carteirinha em dia dos filhos para que seja efetivada a matrícula nas escolas, principalmente estaduais e municipais. Então, se não tiver com a vacinação em dia, a criança não pode ser matriculada. Então, torna-se aí um obrigatório, entre aspas, né? Lembrando que o Brasil... Professora, pode falar. foi ele que criou o laboratório Oswaldo Cruz? Exatamente. Nasceu com ele. Tanto que o laboratório Oswaldo Cruz é um dos maiores produtores de vacina do mundo, junto com o Instituto Butantan, que hoje está à frente, né, aqui no Brasil, da pesquisa e produção de vacina contra o Covid. Então, hoje os dois são aliados. Antigamente, eles eram rivais. Existia aí... Professora... Só um pouquinho que eu estou explicando. Estou explicando, só um momentinho. Então, assim, existia aí a história de que antigamente eles eram muito rivais. E chegou um tempo na história que eles perceberam que um precisava do outro. Então, eles começaram a se ajudar na produção, tanto que o Brasil é conhecido mundialmente pela produção de suas vacinas, né? Que ofertadas aí à população gratuitamente em função da eficácia de todas as vacinas produzidas aqui no Brasil. Nós exportamos vacina. Os outros países compram vacina de nós para que faça a imunização nas suas populações. Nós somos altamente eficazes. Pode falar, Thiago. Ô, professora, a vacina, antigamente tinha, como que é o nome? Retiração de sangue, esqueci o nome. Tinha o quê? Coleta de sangue? Claro que tinha. Coleta de sangue existe desde o século XVII. E eles somente tinham medo, que nem da vacina? Não, uma coisa é coleta de sangue, outra coisa é vacina. Coleta de sangue é uma coisa, vacina é outra. Ai, um povo de todo, verdade. Coletar sangue é uma coisa. Você coleta sangue para fazer exame de sangue. Analisar o sangue. A vacina é uma imunização. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Ok, galera? Aqui encerramos a nossa aulinha de hoje. Semana que vem estaremos juntos novamente. Espero que vocês estejam fazendo todos os trabalhos avaliativos para serem entregues na próxima semana.
E eu sei que vocês todos terão muito sucesso nos seus trabalhos avaliativos, né? Deus abençoe vocês. Um bom final de semana e até semana que vem. Fui!